A gente percebe uma atitude persecutória para com as escolas, uma escalada de desconfiança, uma escalada de negacionismo. Tem um relatório sobre a violência da extrema-direita nas escolas, a gente não tem como se furtar dessa leitura. Então hoje eu vou fazer um apanhado geral. Bom, pessoal, esse aqui é o documento, vou deixar para vocês, não sei se dá para vocês verem. Eu vou ler o sumário aqui para a gente ter uma noção, mas o documento é o extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil, ataque às escolas e alternativas para a ação governamental. O documento foi publicado em 2022, no finalzinho. Ele faz parte de um relatório aí de transição. Bom, agora eu vou fazer a leitura do sumário para a gente ter uma noção do que trata o documento. O documento é muito bom, ele é bem didático e elucidativo em relação ao tema que trata sobre a violência nas escolas. Bom, item 1 na introdução. 2. Contextualização histórica da violência às escolas. Lembrando que tem que ter muito cuidado com a preposição violência às escolas, violência nas escolas, violências das escolas. Nesse caso, violência contra a escola ou violência acraseada às escolas. Item 3. Por que e como essa violência atinge as escolas? 4. Alvos, meios e métodos de cooptação. Muito importante, sobretudo para gestores, educadores, diretores. Alvos, meios e métodos de cooptação. Página 17 aqui, muito importante. Tem a página 20 também, que trata de comportamentos a serem observados nos adolescentes e jovens. Porque assim, ele emite sinais, né? Como eu falei há pouco, a gente tem sinal. Jovens, brancos, homens, misóginos, que têm uma certa relação de antipatia com mulheres, são racistas, com LGBTQIA+, eles são introspectivos, então eles não se enturmam muito bem, ficam reclusos na internet. Tem tudo isso aí pra gente ficar de olho. Bom, 6. Ações a serem desenvolvidas na educação. Então, tem que tomar cuidado com a cultura escolar, uma comunidade crítica, tem que verificar o que está acontecendo na sua região, na sua escola, na sua comunidade. 7. Ações a serem abordadas no campo da psicologia. Lembrando aqui que, como ocorreu em algumas regiões, o estado de São Paulo tirou o atendimento da psicóloga nas escolas, depois voltou esse atendimento. A gente tem uma lei federal que versa e regulamenta o tema, então é muito importante estar ligado na questão da psicologia. 8. Ações a serem desenvolvidas na sociedade para além do campo e do espaço da dimensão escolar. E aí no finalzinho tem a autoria, né, os autores do documento, em ordem alfabética, e alguns apêndices, algumas sugestões. Ameaças à escola no Brasil, atentados contra escolas no Brasil, e mais alguns números aí. Bom, a gente teve vários casos no Brasil recentemente, de agosto para cá, 9 meses corridos aí, que tem atentados em alta expansão, de modo muito frequente. Então, o caso do Espírito Santo, a cidade de Aracruz, o caso da Bahia, o caso de Suzano, o caso do interior de São Paulo, o caso de São Paulo, o caso de Santa Catarina, lá em Blumenau, agora na creche. Então, assim, esse documento ele vai dar alguns números para nós. Por exemplo, desde o início dos anos 2000 já aconteceram mais 16 ataques no país, dos quais 4 aconteceram no último semestre de 2022, então há um aumento, né, uma escalada da violência. Ao todo, 35 pessoas perderam suas vidas em ataques. 72 pessoas sofreram ferimentos. Bom, então mais de 11 pesquisadores, né, que tratam sobre o tema fizeram esse relatório e eu vou elencar alguns pontos. Bom, primeiro fator que eu acho extremamente importante. Por que eu uso extremismo de direita, né? O extremismo, o ódio? Porque falar em só radicalização, você não opera e não entende o fenômeno por completo. E ao mesmo tempo falar também de terrorismo, também você não opera e não completa todo o fenômeno. Não se pensa em terrorismo, o terrorismo ele é executado, né? Não há pensamento terrorista, há ações terroristas. Você colocou uma bomba, você fez um atentado ou não fez. Agora, no que diz respeito ao extremismo de direita de maneira violenta, ele vem acontecendo, vem sendo uma escalada, e aí tem como a gente compreender o fenômeno. Outra coisa, o extremismo de direita é um termo que vem sendo utilizado, né, na literatura internacional, na literatura especializada no fenômeno. A extrema-direita está geralmente, né, com um pensamento deturpado, né, a defesa de uma ordem institucional baseada na força. Então a defesa de armas, a defesa de maneira intransigente da violência, a defesa do outro como inimigo,
a defesa de controle, né, coercitivo sobre tudo e qualquer alteração e transformação social. Então, um conservadorismo muito radical. Por isso a gente vai usar o termo, e o documento usa extremismo de direita. Bom, segunda informação, segundo ponto importante, não utilizar a expressão terrorismo apenas. Porque o terrorismo é um ato que acontece, ele é executado. Entretanto, é possível perceber essas ações e previsões e ameaças dessas ações. E outra coisa, ao utilizar o termo terrorismo, o foco é só no atentado, quando na verdade a gente tem que ter uma força-tarefa de professores, educadores, psicólogos, judiciário, poder da polícia, né, as secretarias de Estado de Segurança Pública, Ministério Público, enfim. Tem que ter toda uma força-tarefa para repreensão e para entender o processo. Então não é só o ato em si, mas tudo que gira em torno desse ato. É necessário compreender que esse processo de cooptação, né, que é de você conquistar as mentes dos jovens, se dá pela extrema-direita no uso de fóruns virtuais, espaços virtuais, seja da Deep Web ou da Dark Web, no qual são difundidos, né, muita coisa em relação ao ódio, extremismo e violência contra as pessoas. Então, o adolescente jovem, ele é contactado, né? Ele entra em contato por meio de fóruns, jogos, né? Redes sociais desses extremistas e são cooptados a fazerem, a terem comportamentos violentos. Pessoal, outro ponto importante é que esse extremismo ele se fundamenta, né, e pauta-se, né, na abnegação do outro, né, do outro como um não igual, da ideia de supremacia, baseada muito fortemente em ideologias nazi-fascistas, né, do nazismo, do fascismo, e supremacistas brancos. No caso do contexto brasileiro, é muito importante a gente pensar na situação de grupos neonazistas, de grupos fascistas, de grupos de integralistas, de grupos tais quais ocorre muito no Sul, né, o Sul é meu país, que eles reverberam um discurso de ódio contra o diferente, outra população, contra as pessoas do Norte, contra negros, contra mulheres, enfim. No caso brasileiro, é muito importante estar de olho nesses grupos neonazistas. Pessoal, o ponto importante é a violência contra as escolas. Esse é o termo correto de se utilizar. A violência da escola? Ocorre o bullying, ocorre violência de conflitos entre alunos e estudantes e professores. Ocorre briga na escola, mas a gente tem que pensar muito bem que esses ataques não é uma briga que ocorre no dia a dia ou algo que aconteceu de maneira espontânea. Por isso o termo é violência contra as escolas. É algo pensado, é algo gestado, é algo ligado ali ao ódio, ao discurso contrário à diversidade, contrário ao pensamento plural que tem nas escolas. Pessoal, alguns números, tá? Que eu vou listar aqui, eu coloco na tela também. Dados levantados pelo Washington Post até maio de 2022, no caso dos Estados Unidos. Teve 554 vítimas ao todo, 185 mortos, 369 feridos em ataques violentos às escolas. Nos Estados Unidos, a gente teve aí nesse período 331 escolas atacadas. Em 2021 foi o ano com o maior número de eventos nos Estados Unidos, com 34 situações de violência contra as escolas. 311 mil pessoas em idade escolar nos Estados Unidos sofreram, né, com os reveses da violência escolar, então sofreram traumas profundos. Elas foram afetadas por tiroteios, por exposição à violência de toda a ordem. Bom, no caso brasileiro, a gente tem aí eventos de violência às escolas no Brasil. Os eventos começaram no Brasil a partir dos anos 2000. E aí houve uma escalada muito forte, muito expressiva. Antes dos anos 2000 não havia relatos nem registros de ataques. Então a gente tem que estar muito ligado porque o que acontece dos anos 2000 para cá, o surgimento da internet, o surgimento das redes sociais
com muita força, de maneira muito massificada por meio dos celulares e smartphones. No Brasil houve de 2000 para cá 16 ataques, dos quais 4 aconteceram no segundo semestre de 2022. Então, os 4 últimos, né, foi agora, bem recente, e hoje, esse ano, a gente já tem aí 3 ataques e vários ataques acontecendo em vários estados do Brasil. 35 vítimas fatais, 72 feridos. Bom, as escolas têm que ser integradas em redes protetivas, porque muitos desses ataques são de alunos e ex-alunos que sofreram aí violência, sofreram bullying, sofreram perseguição e têm uma resposta violenta de ódio, porque eles encontram essa resposta violenta de ódio nessas redes as quais eles participam. É isso, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos ficar muito ligado. Tratar a violência como algo estruturante, né? Então ele tem que ser feito políticas públicas, tem que ter um grupo de ação, tem que ter todo um arcabouço ligado a entender o problema e depois enfrentá-lo. Valeu, um forte abraço, vamos ficando por aqui. Vamos pensando sempre, né? A sociedade de educação é a complexidade do real. Até mais.